Fala pessoal, vamos falar agora aqui, olha, sobre a NEP, as Normas de Execução Penal, a Lei 11.404, uma lei do Estado, tá? Não se confunda com a LEP, a Lei de Execução Penal, ela se configura no âmbito da União, tá? Pois bem, as duas, tanto a LEP quanto a NEP, elas conversam. Porém, tem peculiaridades, tá? Tem detalhes que a gente tem que ficar atento em relação uma à outra. Bizu número 1, fique atento ao pedido da questão. Se vai perguntar conforme a LEP, conforme as normas de execução penal ou ainda conforme o REMP. Nesses três documentos normativos, tem alguns tópicos ali, olha, quase idênticos, mas não iguais, tá? Então, dependendo do pedido do enunciado, pode fazer você errar a questão. A gente vai ver esses bizus aqui também, tá? Novamente, âmbito do Estado, beleza? Quem está com a apostila já acompanha aí com a gente. A apostila está lá na mentoria mapeada. Obviamente, a gente vai basear nosso estudo na metodologia mapeada, tá? A gente vai passar por todo o documento, entretanto, dando ênfase naquilo que estatisticamente e também com base na minha experiência tem mais chance de cair, tá? Então isso aí que nos ajuda a ser aprovados nas provas. Bom, aqui tem o sumário, muita coisa, muita mesmo, tá? Muita coisa importantíssima aqui, beleza? Então a gente vai ver, olha, disposições preliminares, tratamento educativo legal também, tá? Individualização da pena, muito, classificação, caiu na última prova. A gente vai dar uma ênfase especial aqui, beleza? Olha só, ó, estabelecimentos penitenciários, nem se fala. Tem alguns detalhes, tá, em relação, tem algumas diferenças entre os estabelecimentos aqui e lá na LEP, alguns estabelecimentos, tá? O regime penitenciário veremos também. Então, olha, visita, despenca em prova, tá? Regime disciplinar também, tem muita coisa boa que a gente vai ver aqui, só que antes, a gente vai passar por isso aqui, olha. Vale a pena, tá, a gente perder esse tempinho nos familiarizando com o linguajar aqui dessa lei 11.404. A gente vai ver o glossário, que nada mais é do que a definição de algumas palavrinhas, tá? Porque eu vi que o pessoal, às vezes, não entendia um caput do artigo ali, um inciso, justamente porque não entende determinado tópico aqui em específico. Então, vamos passar pelo glossário, tá bem completinho, vale a pena demais, tá bem rico, tá? Então, bora lá. Acerca de tipo de pena, olha só, temos a PPL. O que é isso? É a pena que priva da liberdade, pena privativa de liberdade. Nada mais é do que uma pena que impõe ao condenado de prisão, podendo ser em regime fechado, semiaberto ou aberto ainda, tá? Prisão, regime, pena privativa de liberdade, prende a pessoa, tá? E a PRD? É pena restritiva de direito, olha o nome aqui. É uma pena alternativa à prisão, que pode incluir prestação de serviço à comunidade, limitação a fim de semana, interdição de alguns direitos, entre outros, tá? Mas tem diferenças aqui, fique atento. Obviamente a PPL é mais gravosa. A multa também de boa aí pra gente, tá? Acho que vou até tirar daqui, olha. Então, condenado ao pagamento de uma quantia. Por que vai tirar, Miguel? Porque o nosso material está completo, porém, eu só coloco o necessário para a gente não perder tempo estudando, tá? Por isso que eu ainda gosto de ensinar de forma bem objetiva, direto ao ponto, sem ficar enrolando demais em tópicos ali pouco importantes. Conversão de PPL em PRD. Opa! Então, a pena de prisão por restringir direitos. A possibilidade de substituir uma PPL por PRD, desde que atendidos certos requisitos, aí a gente vai ver depois, tá? Como no caso, cumprir um quarto da pena e por aí vai, beleza? Mas nada mais é que substituir a privação de liberdade por privação por restrição de direitos. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que é o inverso, olha. Quando ele precisar progredir ou regredir de regime, conversão da pena em medida de segurança, a transição da PPL para uma medida de segurança, quando o condenado for considerado inimputável, semi-imputável, por exemplo, tá? Mas é de boa também. Limite do cumprimento de penas privativas de liberdade, PPL. Agora, tá 40 anos, então isso aqui é legal da gente fixar, beleza? Olha só, estabelece que a PPL não pode ser mais que 40, certo? Então, em regra, tá isso aqui. Regimes de cumprimento de pena. Isso aqui é legal, muita gente não entende todos. Vejamos, bem tranquilo. Pode cair em prova, tá? Inclusive a definição disso aqui, olha. Temas quentes. Regime fechado. Destina-se aos condenados apenas
acima de 8 anos. Então, se você roubou aí, cara, teve a pena, a sanção ali de 9 anos, por exemplo, regime fechado, tá? Por quê? Sua pena está superior a 8. Ainda, olha, onde o cumprimento da pena ocorre em estabelecimento de segurança máxima, a gente vai ver os detalhes, tá? Sobre estabelecimentos, o condenado pode trabalhar durante o dia, em estabelecimento prisional, sendo admitido trabalho externo, tá? Tem tudo requisitos para isso, beleza? Inclusive em obras públicas, desde que atendido aqui, como falei, os requisitos. Regime semi-aberto é aplicado também a condenado não reincidente, a gente vai ver esses detalhes lá embaixo, na lei mesmo, tá? Com penas, olha, de 4 a 8 anos. Aí é o quê? Regime de semi-liberdade. Cumprimento ocorre em colônia agrícola, industrial, estabelecimento similar, ou seja, a gente vai olhar os detalhes sobre os estabelecimentos penais, tá? Tem que saber o que é uma colônia agrícola, tem que saber o que é uma penitenciária, uma cadeia. Regime aberto. Destine-se aos condenados apenas abaixo de 4 anos. Tranquilo aí também, olha. Que cumpre pena em casa de albergado, que está quase extinto aí, tá? Ou estabelecimento similar, beleza? Isso aqui é baseado na autodisciplina, tá? Olha só, o condenado ele sai durante o dia para trabalhar, retorna. Ninguém fica vigiando ele lá na rua, não, tá? O RDD dispensa apresentações, extremamente importante, tá? É uma sanção interna que tem diversas características. A gente tem que saber isso aqui na ponta da língua, porque é a sanção mais grave aí, tá? Para o IPL, para o indivíduo privado de liberdade. Tem características que a gente já viu lá na LEP, bem legal também, tá? Tem que estar na ponta da língua e vamos ver alguns detalhes aqui também. Beleza? É esse regime especial de cumprimento de pena aí, olha. Progressão de regime. É a mudança do condenado para um regime menos severo. Por quê? Ele progrediu, tá? Então vamos supor que ele estava preso, estava no regime fechado, por exemplo, vai progredir para o regime semiaberto. Aí vai para uma colônia aqui, por exemplo, tá? Onde que a gente está? Aqui, olha, dependendo do comportamento. Isso tem alguns requisitos, tá? A progressão é um direito garantido desde que atendido requisitos legais, como cumprimento de parte da pena, bom comportamento carcerário e por aí vai. E a regressão é o oposto. É a mudança do condenado para um regime mais severo, em caso de descumprir condições impostas aí, tá? Ou algumas faltas, beleza? Então ele está em determinado regime ali melhor para ele, cometeu falta grave, cara, vamos pôr um regime pior para ele aí, perfeito? Temas legais aqui, tá? Próximo tópico, olha, direitos e deveres do condenado. Isso aqui é tema quente também, tá? Tanto aqui, quanto na LEP, quanto no REMP. Tema quentíssimo. Os direitos do condenados incluem alimentação, saúde, trabalho. Vamos ver no detalhe, tá? Deveres, ele também tem. Vamos ver nos detalhes. Que é obrigações impostas para a manutenção da ordem, certo? Veremos depois, olha, como educação. Aqui embaixo, temos os procedimentos institucionais. Temos o juiz da execução penal, que é a autoridade responsável pela supervisão e fiscalização da execução da pena. Eles podem pôr aqui, olha, muitas vezes, tá, sempre que aparecer esse termo, aqui na NEP, na LEP ou no REMP, eles podem colocar juiz criminal, que é diferente, outras competências, tá? O juiz da execução, ele supervisiona a fiscalização da execução da pena, para garantir o cumprimento das disposições legais, proteção de direitos e por aí vai. Estabelecimento penal, legal, olha. É o local destinado ao cumprimento da PPL. Pode ser penitenciária, colônia agrícola, casa de albergado, entre outros. A gente vai ver ali todos, inclusive vai ver quando o cara vai para a penitenciária, quando vai para a colônia agrícola, tá? E por aí vai. Aqui tem até alguns detalhes, depois a gente vai ver, então vou pular aqui, beleza? Medidas e incidentes especiais, olha, medida de segurança. Medida aplicada a inimputáveis ou semi-imputáveis, tá? O pessoal que não entende o que faz aí, tem problema mental, visando proteger a sociedade e a recuperação do indivíduo, medida de segurança. Desvio ou excesso da execução, lá no artigo 185 da LEP, tá? Mas tem termos aqui que está presente aqui também, obviamente. Situação em que há cumprimento inadequado ou além do necessário à pena imposta, necessitando de correção judicial. Reabilitação é um instituto que permite ao condenado a reintegração plena aos direitos civis após o cumprimento da pena. Tem esse viés, tá? A pena privativa de liberdade tem caráter punitivo, tá errado. Tira isso aí do seu vocabulário. É reintegração, reabilitação social, tá? Recaptura também, remissão de pena legal, olha, é o abatimento da pena por meio do trabalho ou do estudo. Então, você aí vai pegar
cadeia 2 anos, por exemplo. Pô, tá estudando certinho, tá trabalhando certinho, a gente vai ver quanto tempo de estudo ou quanto tempo de trabalho vai remir pena, vai diminuir o tempo da pena, tá? Livramento condicional, benefício que permite ao condenado cumprir o restante da pena em liberdade, desde que atendido requisitos, tá? Monitoramento eletrônico, que é aquele uso de dispositivos eletrônicos do condenado, que está em livramento condicional, prisão domiciliar, tornozeleira, né? Saída temporária também, que teve algumas alterações aí, de certa forma recente, vamos ver também. E aqui alguns detalhes, olha, que a gente vai ver depois, tá? Mas pode dar uma lida aí. E aí, a gente vem aqui para a introdução, para aí sim a gente partir lá para o documento em si, tá? Mas aqui já tem coisa muito boa, beleza? Tanto no glossário quanto na introdução, imprescindível. A NEP, que é de 94, é um marco na execução das penas em Minas, estabelecendo, olha, normas específicas, vamos colocar de vermelho aqui, para aplicação de medidas privativas de liberdade e também restritivas de direito. A gente viu o que é isso. Além da custódia de preso provisório também, tá? Legal, beleza? Bem quente isso aqui. Inspirado, obviamente, na LEP, que é a lei de âmbito nacional, obviamente ela é anterior, tá? Ela é de 84. Essa legislação mineira, a NEP, visa a reeducação do sentenciado. Opa! Objetivo da NEP, reeducar o sentenciado. Vai colocar o que aqui? Punir o IPL. E aí? Errado, tá? Cuidado, muito cuidado. E também, olha, reintegrá-lo na sociedade. Dois vieses aqui para a NEP: reeducar e reintegrar na sociedade, buscando prevenir a reincidência. Por isso, tem estudo, tem trabalho, que é tudo voltado para isso aqui, tá? Evitar a reincidência e também, obviamente, para proteger a comunidade, certo? Fala que isso aqui não tá legal ou não a título de prova. É claro, aqui já tem questão, tá? Apesar de ser introdução, ser extra, ser além do documento, obviamente está embasado no documento, então isso aqui é o objetivo da NEP, tema quente. Ela ainda detalha os direitos e deveres do preso, temas quentíssimos. Procedimentos disciplinares, também tema quente. Recompensa, bom comportamento, composição dos órgãos do Conselho de Criminologia e Política Criminal. Legal da gente pegar ali também alguns bizus, tá? Além disso, define os tipos de estabelecimentos penais, quente demais, e dá ênfase na importância do tratamento individualizado, certo? Então, cada indivíduo vai ter o tratamento específico, baseado nas medidas médico-psicológicas, sociais da pessoa. Em resumo, esta NEP complementa a LEP, tá? Que é a Lei de Execução Penal, âmbito da União, ao adaptar as diretrizes ao contexto daqui de Minas. Cada estado tem sua especificidade. Então, para isso que serve a NEP, que a gente vai ver aqui, tá? Olha só, aqui a gente vai ver as principais alterações introduzidas pela Lei 14.843 de 2024. Olha, tem alguns detalhes legais, como o exame criminológico obrigatório para progredir regime. Essa lei tornou obrigatório realizar exame criminológico para progredir de regime. São detalhes, tá? Como nosso material está bem completo, vou colocar tópicos extras aqui. Isso aqui é bem pouquinho, vale a pena dar uma lida. Então, tem essa necessidade, especialmente em caso de crime hediondo ou com violência. Essa medida visa avaliar a periculosidade do condenado antes da concessão do benefício, tá? Exame criminológico obrigatório para progredir regime. Monitorização eletrônica. Foi regulamentado o uso de tornozeleira eletrônica para presos em semiaberto e aberto. Legal. Além de detentos em saída temporária também, tá? Essa medida busca aumentar a segurança e controle sobre os apenados fora do ambiente prisional. Tornozeleira. Restrições às saídas temporárias. Temos algumas alterações recentes. A lei ainda estabeleceu um intervalo mínimo de 45 dias entre as autorizações da saída, exceto para os casos de frequência em curso profissionalizante, tá? Então, a saída temporária ainda existe nesse caso.
ou ainda para estudo, certo? Mas isso aqui ajudou demais, a saidinha, foi proibida em alguns casos, nos quais o tempo da saída será o necessário para cumprir esses tópicos, beleza? Então essa lei estabeleceu intervalo mínimo de 45 dias entre as autorizações, entre uma e outra ali, tá? Olha só, remissão de pena por estudo e trabalho. A legislação ainda reforçou a possibilidade de remir pena. Posso trabalhar, estudar para diminuir meu tempo de pena, por meio de atividades educacionais, laborais, incentivando a ressocialização. Legal também, tá? Isso aqui, proposta de alteração futura, em abril de 25, ainda o Síndico Penal propôs alteração na LEP para flexibilizar requisitos. Isso aqui para a prova é pouco pertinente para a gente. Na verdade, é zero pertinente, tá? Vou até tirar. E aqui, olha, a gente não pode deixar de falar sobre como foi cobrado. A gente vai olhar aqui no concurso, tá? De policial penal, a banca Selecom. Aqui não foi o PSS, foi o concurso. Nos deu nada mais, nada menos que um caso hipotético. Olha só, não vamos fazer agora, tá? Porque a gente vai ler o documento ainda, no final a gente faz. Mas eu quero te mostrar como é cobrado, porque uma vez que a gente sabe como que tá o campo de batalha aqui, cara, a gente vai chegar lá muito bem, munido, tá? De conhecimento. Então temos aqui a Cris, é advogada e recebeu o pedido para assessorar gratuitamente a família de determinado preso no sistema carcerário do estado Y, procurando obter o cumprimento justo da pena. Estuda a legislação local com o intuito de verificar os requisitos necessários. Os termos da Lei Estadual de Minas Gerais, ou seja, a NEP, tá? Serão realizadas a classificação e o programa de tratamento aqui, olha, tópico da questão, do sentenciado de acordo com o quê? Então vai ser realizada a classificação do sentenciado e o programa de tratamento de acordo com o quê? A gente vai ver isso com histórico, com exame criminológico, com nível de escolaridade. Então olha só, artigo 14, 13 aqui se fez presente, tá? A gente vai dar uma ênfase especial nesse tópico, tá? Aí sim, a gente já vai para a norma de execução penal propriamente dita. Aqui já é o texto legal, sempre bem explicadinho, como eu sempre coloco, tá? Lá embaixo, questão de fixação. Então tá bem bisurado. Vamos continuar nessa aula aqui, cara, para deixar bem rica. A NEP regula a execução das PPLs e PRDs, a gente olhou ali em cima, tá? PPL e também PRDs, bem como manutenção da custódia do preso provisório. O que a ANEP faz? Isso aqui é tópico de questão. Isso aqui é a questão. Vai omitir alguma coisa, vai trocar, tá? Ela regula apenas as penas privativas de liberdade, não as PRDs. Errado. Ela não regula a manutenção da custódia do preso provisório que está aguardando a sentença. Errado. Ela também regula isso, tá? Tema quente, logo no artigo 1º, certo? Temos aqui o segundo, olha. A execução penal destina-se a execução da pena, tá? Isso aqui já é no âmbito de estar ali efetivando a sentença. Destina-se à reeducação do sentenciado e sua reintegração. Também grandíssimas chances de aparecer na prova. Lembrando, a gente está utilizando o método mapeado aqui no nosso material. Então, a gente vai ver tudo, mas cirurgicamente, como aqui, olha, vou te falar o que a chance é altíssima de aparecer de prova. Isso aqui nem se fala, despenca, tá? Vai colocar aqui, olha, a execução penal destina-se à punição. Isso aqui cai demais, beleza? Não tem viés punitivo, lembre-se, tá? Rumo à aprovação, vou te ver lá no curso. Vou fazer esse concurso também, beleza? Vamos para cima aí, olha. A execução penal visa ainda prevenir reincidência para proteção e defesa da sociedade também, tá? Obviamente, tópico de prova. Então, esses 4 tópicos aqui, olha, reeducação, reintegração, prevenir reincidência e proteger a sociedade, tem que estar na ponta da língua, porque é o viés aqui da execução penal, certo? O controle da execução penal será realizado com auxílio de programas eletrônicos de computador. Então, vai ter esse auxílio, olha só, calma lá,
de programas eletrônicos de computador para quê? Para controlar a execução penal, tá? Pode colocar aqui, olha, para executar, para efetivar a execução penal, não, para controlar, vai ser utilizado, vai ser realizado, tá? A execução penal será realizada com ajuda, não é só com isso aqui não, tá? É com auxílio, beleza? Tópico também legal de saber, olha. Um apenado participa de atividades de capacitação profissional e cursos dentro do presídio. Isso contribui para a sua reeducação, obviamente. A administração penitenciária usa sistema eletrônico para registrar uma frequência lá, por exemplo, comportamento e progresso do IPL. Legal demais. Vamos ver mais um aqui, olha. Ao sentenciado é garantido o exercício dos direitos civis, políticos, sociais, econômicos, tudo aqui presente, tá? Tem um rol aqui, então tem que estar na ponta da língua, beleza? Mas tem uma exceção. Quais são elas? Qual é ela aí, Miguel? Exceto os que forem incompatíveis com a detenção ou condenação. Pois bem, sentenciado ainda mantém o seu direito civil, político, social e econômico. O direito de liberdade, restringido. Ele tá a pena privativa de liberdade, tá? Então, a liberdade está restringida, só que não restringiram, cara, o direito ali de telefonema, direito social, direito de visita. Então, isso ainda está previsto, tá? Salvo se for incompatível com a pena dele. Então, isso é mais que óbvio. Eu acho muito intuitivo esse pedacinho aqui, tá? Mas tem que ficar atento aqui, olha. Civil, político, social, econômico. No regime e no tratamento do penitenciário, serão observados o respeito e a proteção aos direitos do homem. Também acho muito intuitivo, tá? Por isso que eu não grifei aqui, nem coloquei, só grifei de negrito, mas não coloquei vermelho, nem amarelo, porque é legal, mas é bem intuitivo, é tranquilo. Então isso é claro. No regime, dentro da penitenciária, vai ter que respeitar o direito do... É óbvio, tem esse senso humanitário, certo? Conversa até com os documentos lá, com a regra de Mandela e com os outros tópicos ali dos direitos humanos. 5. O sentenciado deve ser estimulado a colaborar, questão, tá? Voluntariamente na execução de seu tratamento reeducativo. Então, o condenado sentenciado vai ser estimulado para colaborar obrigatoriamente. Errou a questão, certo? Voluntariamente, é voluntário. Então, vai estimular ele justamente nessa questão de estudo, de trabalho. O interno que se inscreve em aulas de alfabetização ou se envolve em oficinas de trabalho está colaborando voluntariamente, tá? Então, isso aqui também é tópico de prova, artigo 5º. Vamos deixar bisuradíssimo, tá? Lembrando, tem vários mapas mentais aqui que auxiliam a gente. Tem tabelas comparativas entre LEP, NEP e REMP, tá? Então isso ajuda demais em relação à visita íntima, em relação aos estabelecimentos penais, que é muito importante, tá? Então veremos isso também. Essa aula aqui, lembrando, vou disponibilizar no YouTube, no curso grátis, tá? Para quem tá no YouTube, o link tá na bio. E, obviamente, vai estar na mentoria mapeada lá, tá? A gente vai evoluir mais na mentoria. A apostila tá só na mentoria, para a galera que tá lá, beleza? Bem como correção de redação e outros bônus. 6º, o Estado e a comunidade, dois entes, são corresponsáveis na realização das atividades da execução penal. O que pode fazer, cara? Excluir aqui, olha. Colocar o Estado, somente o Estado é responsável pela comunidade, tá aqui também, tá? Não esqueça, Estado e comunidade, tá? Também tópico de questão, beleza? Por exemplo, a empresa oferece vagas de trabalho para egressos. Lembrando, definição de egresso tem que saber, cara. É quem acabou de sair, cumpriu a pena, cumpriu toda a sua sentença. Durante o período de 1 ano, o nome ele é considerado egresso, tá? Essa pessoa que acabou de sair da penitenciária, foi livre, cumpriu a pena. Durante 1 ano é egresso. E também o liberado condicional, mas durante o período de provas. Aí ele é o egresso também, tá? Tem que saber essa definição. Cai em prova isso aqui, beleza? Cai em prova. Então, uma empresa oferece vagas para o egresso do sistema prisional, está cumprindo seu papel, parte da comunidade, tá? De corresponsabilidade. Comunidade aqui, beleza? Vamos ver mais uma? Vamos finalizar aqui nesse sétimo, olha.
Na execução da pena, não haverá distinção de caráter racial, religioso, político. Certo, não haverá distinção de sexo? Errou a questão. Como assim, Miguel? Homens e mulheres não têm suas peculiaridades? Mulher fica em estabelecimento próprio? Sim, então tem, tá. Tem essa distinção de sexo, por exemplo, certo? Distinção de idade e idade não haverá? Haverá sim. O jovem, o menor infrator, não fica em estabelecimentos próprios. Inclusive, essa camisa aqui, olha, é do curso de formação de agente de segurança socioeducativo. É o policial penal do menor infrator, tá? Cheguei a fazer esse curso de formação, tá bem legal. Foi bem legal, tá? Foi quase igual ao curso de formação da Polícia Penal ali. Quem aplicou foram os próprios policiais militares, pessoal do BOP tá altamente qualificado, então o curso ali foi show demais. Imagina esse que você vai participar aqui da Polícia Penal, cara. Sensacional, tá? Então, olha, só ficar atento a esse bizu que eu acabei de falar aqui, beleza? Na próxima aula a gente continua, título 2 e por aí vai. Lembrando, os materiais, o curso grátis já está cheio de aula, só matricular, dá play na aula, tá aqui embaixo, para quem está no YouTube. A mentoria também tá bem boa, considera dar uma conferida lá, você vai gostar demais. Até a próxima aula.